Bom dia, amados irmãos e irmãs, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua casa, tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje já é o terceiro dia do mês de novembro, segundo dia da semana. Nós estamos no sábado e no domingo, duas gravações, lá na Unesp, a respeito do Jardim da Bíblia, e algumas coisas ali, né, das escavações que foram encontradas em Israel, muitas coisas. Fosse fazer uma gravação como teria que ser feito, eu iria levar mais ou menos de 3 a 4 horas fazer a gravação. Então fiz algo um pouco rápido, né, só para a gente ter uma noção de como que é. E hoje a gente continuando aqui sobre a ação do Espírito Santo e vida no Espírito que nós precisamos ter. E Deus tem me incomodado profundamente. Eu sei que talvez algum de vocês fale, pastor, mas já está repetido. Eu sei. Nós vamos ver hoje João 14, 26. Nós já vimos anteriormente, só que hoje especificamente sobre o versículo 26 de João 14, que Jesus ele faz uma promessa aos discípulos, né? Dizendo que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aos discípulos e hoje para nós. Primeiramente os discípulos. Por que os discípulos? Porque os discípulos viveram ali com Jesus 3 anos. Total dependência dele. Menos Judas, né? Mas do mais com total dependência. Jesus já vinha alertando da sua partida e a necessidade de cumprir o ministério dele e partir. Mas ainda eles não tinham tido entendimento. Eles estavam ainda não entendendo nada. E Jesus sabia que na partida dele, eles ficariam desolados, poderiam se dispersar, né? Poderiam se dispersar. Aí ele faz a promessa de enviar o Espírito Santo. Ele cumpriu essa promessa lá em Pentecostes, está lá em Atos, capítulo 1. Ele cumpriu essa promessa, que está lá em Joel também, tá certo? Em Joel está claro isso também, quando o Senhor, o Deus faz a promessa de que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, toda a promessa de Deus que estão sendo cumpridas, foram cumpridas e estão sendo cumpridas até os dias de hoje. Então, é importante a gente entender que o Espírito Santo é que nos direciona. A pessoa do Espírito Santo é que nos conduz numa vida de vitória, numa vida de bênção, numa vida de segurança, tendo certeza da nossa salvação. Tendo certeza. Porque ele, das nossas aflições, das nossas dores, ele sente a nossa dor. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A dor não é nossa, a dor é dele. Ele sente essa dor. Tá certo? Por isso que a palavra diz que ele nos consola. Quantas e quantas vezes a gente exteriormente está arrebentado. Acontece comigo, querido. Acontece muito comigo. Mas dentro de mim está profundamente firme, confiante no Senhor. Confiante no Senhor. Minha filha esteve aqui comigo, né? Minha filha, meus netos, meus genros, que se vieram na quinta-feira, foram embora ontem de manhã, né? E eu estava conversando com a minha filha, a gente estava conversando assim, e ela, toda vez que ela vem aqui, ela vai lá na Avenida Costa Silva, comprar brinco, comprar
né, o anel. Eu tinha visto pela internet não sei se é um anel, um brinco, ele me falou, e ela falou, mas não vou comprar pela internet, eu vou lá ó, daqui uns dias, e aí eu vou lá na loja e compro, né? E ela foi procurar. Aí chegou na loja, a moça falou, procurou, falou, já acabou. Vou procurar ver se acha algum aí, mas já acabou. Ela falou, é só um brinco mesmo, parece que é brinco mesmo. Não tem problema. Aí ela olhando assim, de repente ela vê exatamente aquilo que ela estava procurando. Então não é que o Espírito Santo, Deus faz aparecer, o Espírito Santo conhece o nosso coração, deseja o nosso coração, e ele realiza em nós as coisas mais simples e mais humildes. Então nós precisamos estar atento e valorizar as pequenas coisas da nossa vida. Muitas vezes a gente não valoriza as pequenas coisas que a gente recebe e fica pensando nas coisas mais grandiosas, não. Precisamos valorizar cada momento, queridos, com o Espírito Santo. A cada instante. É isso que Jesus está falando, que ele é o Consolador, que ele nos auxilia, que ele nos orienta, que ele nos dá sabedoria, ele nos revela aquilo que está oculto aos nossos olhos espirituais. Aquilo que está oculto aos nossos olhos. Ele nos traz a revelação, para que nós possamos ter um entendimento claro e profundo das Sagradas Escrituras, querido. Que a gente não viva mais como nécio nesse mundo, mas como alguém que sabe para onde está indo. Lá em Joel, capítulo 22, versículo 28 e 29, é quando o Senhor dá a promessa de enviar o Espírito Santo. E ele nos enviou. Então nós não podemos, queridos irmãos, amados, igreja, desprezar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não despreze. Olhando ali no Museu da Unesp, queridos, eu comecei a analisar, falei, Deus, nada mudou. Comentei com a minha filha, com o meu genro, com meus netos. Falei, Salomão falou, deixou claro isso, que não há nada novo debaixo dos céus. Continua a mesma coisa. Passaram-se o tempo, os tempos estão sendo remidos, mas as pessoas ainda continuam nécias, sem entendimento do que é Jesus Cristo, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, de quem é o próprio Deus. A grandeza, a soberania desse Deus que nos está trazendo, através do Espírito Santo, a revelação daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente nós temos que saber que Jesus falou assim, ó, ele vos revelará todas as coisas, os mistérios, né, que muitas vezes ficam ocultos aos nossos olhos. E Deus nos capacita a entender com clareza as Sagradas Escrituras. Com clareza. Eu vejo muitos teólogos, pessoas se esnobam. Eu conheço, inclusive no conselho de pastor, pessoas se esnobam de ter isso, mas não tem um entendimento profundo do Espírito Santo. Eu vejo isso. Não estou aqui criticando, nem condenando, mas é que nós precisamos aprender a valorizar a presença santa e bendita do Espírito Santo. Quando a gente realmente aprender isso, querido, vai mudar tantas coisas na nossa vida. O próprio Senhor fez essa promessa aos discípulos e também trazendo hoje para nós, alcançou nós, a igreja, nos alcançou, nos dando esse privilégio da graça salvadora, da graça da revelação pela sua santa palavra. Portanto, queridos, amados irmãos, valorize cada momento na presença de Deus. Valorize cada instante. Sabe, às vezes eu vejo irmão, irmã, que se auto-justifica tanta coisa. Não faça isso não, queridos. Não façam isso. Porque Deus conhece a profundidade do nosso coração, nossas vidas. Então não façam isso não. Procure andar na revelação do Espírito Santo, na plenitude da graça salvadora.
da graça nos oferecida gratuitamente por Deus em Cristo Jesus e revelada pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre teus levante o rosto e a paz. Uma semana de muitas bênçãos, de muitas realizações, de portas abertas na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus.